Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de Física e hoje nossa aula sobre condutores em equilíbrio eletrostático, parte 1. Então vamos agora para a aula. Pessoal, vamos aqui para a definição de condutores em equilíbrio eletrostático. Então vale ressaltar que condutores nós temos os metais, soluções iônicas. Então vamos aqui apenas destacar que a palavra condutores, nós vamos ter aqui os metais, soluções iônicas, então é apenas condutores, isolantes não cabe nessa situação. Em equilíbrio, pessoal, a palavra equilíbrio, nós temos dois equilíbrios, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é quando a velocidade é zero. O equilíbrio dinâmico é quando está em movimento retilíneo uniforme. Então, cabe aqui para nós apenas o equilíbrio estático, repouso, tudo bem? Então, tem que ter repouso das cargas. Por que eu digo cargas? Porque ele fala que é eletrostático. Se a palavra eletrostático significa cargas. Então, aqui está a definição, cargas em condutores que estão em repouso. Isso é o significado do condutores em equilíbrio eletrostático. Agora, nós vamos fazer a definição porque o corpo ele pode estar neutro, ou seja, não eletrizado, ou ele pode estar eletrizado. Então, a primeira situação é o corpo neutro, ou seja, não eletrizado. O que significa dizer, professor? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ah, professor. Então, o que acontece, pessoal? Quando nós temos um corpo não eletrizado, um corpo condutor, a movimentação das cargas é desordenada. Ah, então em equilíbrio é apenas aquela movimentação devido à agitação térmica. Você observa aqui que as cargas cada uma está seguindo uma agitação, uma direção diferente da outra. Então, existem as cargas, sim, e essa agitação tem direções diferentes. Então, para corpos não eletrizados, a movimentação é desordenada, apenas uma agitação térmica. Pessoal, é importante destacar que essa movimentação aqui é apenas uma movimentação devido a uma agitação térmica, certo? Agora, vamos ver o que acontece quando o corpo está eletrizado. Então, pessoal, agora o corpo estará eletrizado. Ah, professor, significa dizer que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Existe um excesso, pessoal. Então, observe o que acontece aqui nos exemplos, que nós temos aqui o primeiro exemplo, que o corpo está com excesso de elétrons. O corpo está carregado negativamente, ou seja, ganhou elétrons de alguma forma. E no segundo caso, ele está com excesso de prótons, ou seja, perdeu elétrons. Agora, o que acontece, pessoal, quando o corpo condutor ele ganha esses elétrons ou perde esses elétrons? O interessante notar é que o excesso se distribui na superfície externa do corpo. Ah, professor, observe aqui, pessoal, um destaque muito importante sobre condutores em equilíbrio eletrostático. O excesso se distribui na superfície externa. Ah, professor, o que significa dizer então, pessoal? Quando o corpo recebe as cargas, então vamos fazer aqui a ideia. Então nós temos aqui que a carga estava aqui, como a carga estava aqui, negativo com negativo não se curtem, né? Então eles vão tentar se afastar o máximo possível. E para onde eles vão, professor? Eles vão para a superfície externa. Professor, não tem como sair desse corpo, pular para o ar? Pessoal, o ar é um isolante. Então não tem como o elétron fugir. Então o máximo que ele pode é ficar na superfície externa. Então, ao receber cargas, no caso aqui elétrons em excesso, as cargas vão se distribuir na superfície externa. Então, um detalhe importante é que a carga positiva, aqui, por que ficou positivo? Porque perdeu elétrons e na superfície também ficará com falta de elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, é importante destacar que dentro do corpo condutor, um corpo oco, não teremos
não teremos cargas elétricas, tá bom? Então, muito importante destacarmos isso. Isso nós temos um nome, chama blindagem eletrostática, certo? Corpos condutores eletrizados vão ficar com seu excesso sempre na superfície externa. Pessoal, então vamos compreender as características dos corpos condutores em equilíbrio eletrostático. Primeiramente, vamos ressaltar, se o corpo estiver neutro, os seus elétrons estarão distribuídos, neutralizando com os prótons, porém, essa agitação dos elétrons será apenas uma agitação caótica, desordenada, em virtude da temperatura. Agora, se o corpo recebe elétrons ou perde elétrons, estará eletrizado. Esse excesso ou falta ficará apenas na superfície externa. Então, por isso, pessoal, que o campo elétrico em todos os pontos internos será nulo. Nós chamamos de blindagem eletrostática. Então é importante destacar, pessoal, que na parte interna o campo elétrico será nulo. Não temos cargas na parte interna. E na parte externa o campo elétrico não será nulo, pois as cargas estarão na parte externa em excesso ou falta. Tudo bem? Agora, o segundo ponto é em relação ao potencial elétrico. Primeiro vamos destacar que a parte da blindagem está associada ao campo elétrico. Agora, o potencial elétrico em qualquer ponto do corpo interno ou da superfície é constante. Professor, mas por que é constante? Vamos agora entender o motivo, pois o potencial é constante tanto na parte interna como na parte externa. Só está aqui a parte do potencial, não é zero na parte interna e também não é zero na parte externa. E é o mesmo valor, pessoal. O mesmo valor do potencial interno é o mesmo valor externo. Por quê? Pessoal, vamos lembrar que para que a carga se movimente, nós temos a fórmula do trabalho da força elétrica. É a carga vezes a DDP. O que é a DDP? A diferença de potencial. Pessoal, se o potencial de dentro for diferente do potencial de fora, a carga irá se movimentar. Então, nós não teremos o equilíbrio eletrostático. Então, para que não tenha o movimento da carga, ou seja, o trabalho da força, a energia gasta para ter essa movimentação, a DDP deve ser zero, ou seja, o potencial interno deve ser igual ao potencial externo. Ah, professor, exatamente. Então, se o potencial de dentro for igual ao potencial de fora, o externo, nós não teremos o movimento da carga, e aí a carga estará em equilíbrio. Ah, então está aqui, não teremos diferença de potencial, não. Pois se tivermos diferença de potencial, a carga irá se movimentar. Então, se aqui dentro nós tivermos 100 volts, lá fora nós teremos 100 volts. Não pode haver diferença de potencial. Tudo bem? Então, está aí a definição sobre potencial constante, tanto interno como fora, e campo elétrico nulo dentro e não nulo fora. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, um importante detalhe é que o vetor campo elétrico, vamos destacar aqui, vetor, ele é perpendicular à superfície do corpo. Professor, exatamente. 90 graus ele faz com a superfície do corpo. Ah, professor, então vamos aqui observar na imagem abaixo, positivamente na sua superfície. Então está com falta de elétrons. Observe que o vetor está saindo, pois carga positiva, o campo é de afastamento. Se nós tivéssemos uma carga aqui em excesso negativo, o campo estaria entrando, mas ambos perpendicular à superfície do corpo, tudo bem? Lembrando que o campo interno é nulo, nós temos a blindagem eletrostática e o campo externo não é nulo, em virtude das cargas ficarem em excesso apenas na superfície externa. Tudo bem? Então vamos agora para o próximo tópico.
Pessoal, então vamos agora para a definição de blindagem eletrostática. Então nós temos que a blindagem é campo elétrico na parte interna de um condutor nulo. Então está aqui a definição, que apenas o campo elétrico é nulo, pessoal. Vamos ressaltar aqui, o potencial não é nulo, tá bom? Então nós temos essa questão que após o equilíbrio das cargas, o campo elétrico externo não será nulo e o campo interno será nulo. Então aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo, o avião recebe um raio, uma descarga elétrica. Então vamos aqui representar os elétrons ficam em excesso apenas na superfície externa. Tudo bem? Então, nós temos aí a proteção principalmente do motor, evitando uma pane elétrica. Então, o avião sofrerá uma turbulência, mas tanto os passageiros como o motor estará protegido. A fuselagem do avião protege ele que as cargas fiquem apenas na superfície externa. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui para o segundo exemplo, que é o carro ao receber a descarga elétrica, também o motorista está protegido. Professor, mas por que ele está protegido? Porque as cargas ficam apenas na parte externa da superfície. Tem questões que colocam para o aluno que o que protege o motorista são os pneus por serem isolantes. Pessoal, o que está protegendo o motorista é apenas a blindagem eletrostática, tá certo? Então está aí a ideia sobre essa proteção. Nós temos também outros exemplos como as fibras óticas, né, pessoal, que a casca protege para que não tenha uma interferência por dentro na parte da fibra ótica, tá certo? Nós temos esses exemplos como, por exemplo, elevadores, que quando você está dentro de um elevador totalmente metálico, o sinal do celular também não funciona, em virtude de uma blindagem eletrostática. Você pode também fazer esse exemplo pegando um celular e cobrindo com papel alumínio. Ao ligar para o celular, dará caixa de mensagem, que está fora de área, certo? Então nós temos aí esses exemplos e outros que nós temos de campo elétrico nulo, chamado blindagem eletrostática. Então vamos agora para uma próxima imagem de exemplo de blindagem eletrostática. Pessoal, então nós temos aqui um exemplo importante da blindagem eletrostática. E aí nós temos a gaiola de Faraday. Professor, exatamente o físico Michael Faraday, que comprovou a blindagem eletrostática. Então nós temos alguns elementos, o gerador eletrostático, que está conectado pelo fio condutor para que a descarga ocorra. A gaiola é completamente metálica e está em cima de um suporte isolante, para que essa descarga não desça por fio terra. E o que se observou é que a pessoa na parte interna não sofreu danos. A carga ficou apenas na superfície campo elétrico nulo. Então está aí a comprovação da blindagem eletrostática. Vamos agora para o exemplo em questão. Pessoal, então o exemplo do Enem 2010 diz o seguinte: duas irmãs dividem o mesmo quarto de estudos, combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica, então vamos destacar, e outra caixa de madeira, de área de espessura lateral diferente para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudo, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligação telefônica, então uma recebeu ligação telefônica, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e a mensagem estava fora de área, de cobertura ou desligado. Então vamos destacar aqui essa parte. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de
Pessoal, então nós temos aqui que uma irmã tem um celular colocado na caixa metálica e outra na caixa de madeira. Então, aqui não recebeu ligações, pessoal, com certeza é a que teve a blindagem eletrostática, que tem que ser um corpo metálico. Então, já vamos eliminar aqui a letra A e a letra E, que disse que seria de madeira, tá certo? Então, a alternativa certa, vamos ver a letra B, metal. O telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Então, a alternativa certa, letra B. Pessoal, então vamos aqui compreender o potencial e o campo elétrico de um condutor esférico. E aqui nós temos alguns elementos importantes, que é o raio da esfera e a distância d, que está indo do centro para qualquer ponto fora desse condutor esférico. Tudo bem? Nós temos 4 pontos importantes a destacar. O primeiro ponto é o ponto interno, o segundo ponto em cima na superfície da esfera, e terceiro ponto, um ponto próximo da esfera e um ponto mais distante, que nós chamamos de ponto externo. E aqui ao lado nós temos a expressão matemática do campo elétrico geral para cargas pontiformes e o potencial para cargas pontiformes. Então, nós vamos representar no próximo tópico essas equações e adaptar com essas distâncias aqui, com o raio com a distância d. Tudo bem? Então, aqui apenas para cargas pontiformes. É essa expressão que nós vamos utilizar na transformação. Então, vamos agora demonstrar esse tópico. Pessoal, vamos compreender primeiramente o potencial elétrico num condutor esférico. Então, aqui nós temos, pessoal, que o gráfico abaixo do condutor esférico apenas para nós entendermos como funciona essa questão do potencial, tudo bem? Então, nós temos aqui o potencial no eixo Y e nós temos a distância no eixo X. Tudo bem? Então, vamos apenas fazer aqui a primeira observação, é que o potencial elétrico interno na superfície, uma distância bem próxima, é constante para que ocorra o equilíbrio eletrostático. Então, vamos destacar aqui que nós temos o ponto interno, o ponto na superfície e um ponto potencial próximo. Então, nós temos aqui os 3 potenciais são iguais, pessoal, em virtude do equilíbrio eletrostático. E aqui nós temos um potencial externo, que é diferente, tá bom? Então, por isso que nós observamos que o potencial se torna constante até um ponto próximo, ou seja, que o raio seja consideravelmente próximo a esse ponto. Então, nós temos que o raio vai ser a distância compreendida a esse ponto na superfície e esse ponto próximo. Então, de repente, começa a diminuir o potencial. Em virtude do que, professor? Em virtude da inversa proporcional. Aqui nós temos aqui a equação do potencial, é a constante eletrostática vezes a carga geradora pontiforme dividido pela distância. Lembrando que a constante sendo e a carga sendo aqui constantes, o potencial é inversamente proporcional à distância. E nós temos uma hipérbole que vai diminuindo até a distância d. Então, por isso que o potencial diminui em virtude da inversa proporcional. Agora vamos destacar então que vamos apenas adaptar a letra, tá bom, pessoal? Então, para pontos internos na superfície, pontos próximos, o potencial é constante. Então, nós vamos trocar a letra D pela letra R apenas. Então, por isso que nós adaptamos apenas trocando o R agora, considerando o raio da esfera condutora. Mas é importante destacar que essa expressão aqui serve para potenciais internos na superfície e pontos próximos, que o raio é aproximadamente esse ponto próximo. E para distâncias externas, nós vamos usar a distância D realmente.
Aí continua a mesma letra, mas apenas para potenciais externos, tá bom? Agora um detalhe importante que essa distância D é a distância do ponto externo até o centro do condutor esférico. E o raio é a distância do centro até a superfície da esfera, tá bem? Então está aqui um ponto importante sobre potencial elétrico no condutor esférico. Constante até um ponto próximo, depois diminui até um ponto externo. Vamos agora para o exemplo em exercício. Considere uma esfera condutora de raio 30 centímetros. Ela se encontra eletrizada com uma carga de 10 microcoulomb. Determine os potenciais A, B e C conforme indica a figura. Pessoal, então nós temos 3 pontos importantes, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí nós sabemos que o potencial A é um potencial interno, o potencial B está próximo à superfície e o potencial C é um potencial externo. Lembrando que os potenciais nós vamos utilizar aqui até próximo à distância R. E o potencial externo nós chamamos de uma distância D. Então vamos colocar os valores. Essa distância do raio, pessoal, o raio é 30 centímetros. Nós temos que transformar para metro. E aí vamos colocar 3 vezes 10 na menos 1 metro, pois o C é 10 na menos 2, com esse zero, 3 vezes 10 na menos 1 metro. A distância D também será agora 60 com mais 30, 90 centímetros. E aí nós vamos ter que tirar o C. Vamos aqui representar, ficaria que nem um de cima, 90, 10 na menos 2. Ó, por isso que aqui em cima ficou 3 vezes 10 na menos 1. Então, o resultado também será 9, 10 na menos 1 metros. E a carga que está em microcoulomb, nós temos que retirar o prefixo micro, que vale 10 na menos 6. Então, vai ficar 10 vezes 10 na menos 6 coulomb, que nós teremos 10 na menos 5 coulomb. Professor, e o valor da constante? Quando o valor da constante não é fornecido, nós utilizamos 9 vezes 10 na nona. Tudo bem? Então, aqui estão os valores que nós vamos utilizar na questão. Então, primeiramente, vamos calcular o potencial no ponto A. E no ponto B, pessoal, é o mesmo valor. Tudo bem? É constante. Então, o potencial aqui, vamos chamar apenas de V. Então, se nós descobrimos V, é tanto no ponto A como no ponto B. Podemos até chamar de AB, mas vamos deixar apenas o V. Então, potencial aqui, primeiramente, no ponto A e no ponto B. Nós queremos saber e nós vamos utilizar a constante K, que a distância nós chamamos de R. Tudo bem, pessoal? Então, substituindo os valores, 9, 10 na nona, a carga é 10 na menos 5, e a distância, que é o raio, que é 3 vezes 10 na menos 1. Nós vamos simplificar o 9 com 3, nos resta 3 em cima, e 10 na menos 1 sobe com expoente positivo. Vamos aqui juntar os expoentes, aqui dá 4. Então, vamos ter como resultado 3, 10 na quarta. O menos 1 sobe e fica positivo. Então, o resultado será 3 vezes 10 na quinta volts. Então, tanto o potencial A como o potencial B é 3 vezes 10 na quinta volts. Tem que ser igual, pois não pode haver diferença de potencial. A carga está em equilíbrio. E agora, pessoal, o potencial no ponto externo, o ponto C. Então, o potencial agora no ponto C é dado pela mesma expressão, só que apenas trocamos a letra pela letra D. Tudo bem? Então, vamos substituir os valores. 9 e 10 na nona. A carga é o mesmo valor, 10 na menos 5. E a distância agora é 9, 10 na menos 1.
simplificaremos aqui o 9 com 9, o 10 na menos 1 sobe, o resultado será o valor em base 10 idêntico ao de cima, que vai ficar 10 na quinta. Mas vamos colocar 10 na quinta volts. O resultado diminui em virtude da distância aumentar. Pessoal, muito cuidado com a questão em relação aos potenciais internos na superfície próxima. Todos eles nós utilizamos o R como distância. E distâncias externas nós utilizamos o D, que é do ponto externo ao centro da circunferência. Pessoal, vamos agora compreender o campo elétrico num condutor esférico. Então, nós temos aqui o condutor esférico e abaixo o gráfico para nós analisarmos. Então, aqui o campo no eixo Y e a distância no eixo X. Vamos lembrar que vamos substituir, fazer adaptações nos 4 pontos para saber o campo elétrico de uma carga pontiforme nesses 4 pontos. Então, a expressão geral é a constante carga geradora pontiforme dividido pela distância ao quadrado. Importante também nós lembrarmos que da distância do centro até um ponto próximo, nós temos o raio. Nós vamos considerar sempre essa distância. E do centro até um ponto externo, nós vamos chamar de distância D. Tudo bem? Então, aqui nós temos alguns pontos importantes. Nós temos o campo interno, representado nesse primeiro ponto. Nós temos o campo na campo e aqui nós temos o campo externo. Tá bom? Agora, vamos primeiro analisar o campo interno. Pessoal, pelo gráfico nós percebemos que o campo interno está no zero. Ah, professor, mas por que está no zero? Até chegar na superfície, por conta que está com a blindagem eletrostática. Pessoal, observe que quando chega na superfície, está aberto aqui. Significa dizer que é antes de tocar na superfície. Existe campo na superfície. Só que nós temos essa ideia que o campo interno é nulo devido à blindagem eletrostática. Então, um campo interno nulo sempre nós temos aqui em decorrência a blindagem eletrostática. E quando nós temos dado pela velocidade da constante vezes a carga, raio ao quadrado, nós trocamos a letra D pelo R até esse ponto aqui próximo, tá bom? O campo próximo é a mesma expressão, K constante, raio ao quadrado, só não tem um meio, C pelo raio ao quadrado. Então, a única diferença no ponto da superfície para o ponto próximo é que tem essa metade aqui na expressão, tudo bem? E o ponto externo, ponto mais distante, nós utilizamos a letra D, a distância do centro até o ponto D. Nós observamos que essa troca é a mesma letra, tá bom? Então, nós observamos que vai diminuindo em virtude do inverso com a distância ao quadrado, tudo certo? Então, um ponto externo, o campo é menor devido à inversa proporcional entre campo e distância ao quadrado. Espero que você tenha compreendido os 4 pontos importantes. Campo interno nulo, na superfície a metade da expressão. Ponto próximo é a expressão com raio. E ponto externo a distância, apenas vamos fazer essa adaptação. Tá certo? Vamos agora para o exercício como exemplo. Pessoal, então vamos para o exemplo. Considere uma esfera condutora de raio 20 centímetros. Ela se encontra eletrizada com uma carga de 410 na menos 6 coulomb. Determine a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A, B e C, localizados conforme indica a figura. Considere a constante 9 vezes 10 na nona. Pessoal, é importante destacar que quando a constante não for fornecida, nós utilizamos esse valor, a constante do vácuo. Então, nós temos, pessoal, 3 pontos importantes, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Um ponto interno, um ponto na superfície e um ponto externo. E aí nós queremos saber qual a intensidade desse campo
que no ponto A nós temos um campo interno. No ponto B, nós temos um campo na superfície. E no ponto C, nós temos um campo externo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos colocar as informações aqui abaixo. O raio nós vamos utilizar para o ponto na superfície. Nós temos 20 centímetros. Fazendo a transformação para metro, 20, 10 na menos 2. E aí nós teremos 2 vezes 10 na menos 1. Então nós vamos utilizar este valor. Agora, a distância D é a distância do externo até o centro. 20 com as 20, 40 centímetros. Pessoal, igualmente ao outro, nós transformamos para base metro. Então vai ficar 40 vezes 10 na menos 2. E aí nós vamos ter 4, 10 na menos 1 metro. Então está aí os dados fornecidos da distância. E a carga pontiforme já está transformada 4, 10 na menos 6 coulomb. Então está aí os valores que nós vamos utilizar. Então o primeiro ponto a descobrir é o ponto A. Então vamos colocar aqui o ponto A. E o campo no ponto A, professor, será quanto? Pessoal, como é um campo interno, o campo interno é nulo, devido à blindagem eletrostática. Então, primeiro ponto A, nós já temos o resultado. Nem precisou fazer conta. E agora vamos para o ponto B. O ponto B, pessoal, está com a distância na superfície aqui, ó. Então, nós temos que, para pontos na superfície, nós vamos utilizar o campo, que é a metade, constante, carga geradora, pontiforme, distância ao quadrado. Só que essa distância nós chamamos de raio. Então, nós vamos destacar R. Tudo bem, pessoal? E aí, vamos substituir os valores. Metade, constante é 9, 10 na nona. A carga geradora vale 4, 10 na menos 6. E a distância ao quadrado, que é a distância do raio, 2, 10 na menos 1 ao quadrado. Só o 2 ao quadrado será 4, vai simplificar com 4 de cima. Então nós podemos cortar logo 2 com 4. Menos 1 vezes 2 dá menos 2 e vamos jogar para cima 10 elevado a 2 positivo. Vamos reduzir logo essa aqui, 9 com menos 6 dá 3 positivo. Então nós vamos ter o resultado, 9, 10 na terceira positivo, o 2 sobe positivo, o resultado será 9, 10 na quinta Newton por Coulomb. Está aí campo da esfera. 9 vezes 10 na quinta. Tudo bem, pessoal? Então, importante destacar esse detalhe. E no ponto C, que é um ponto externo, nós vamos ter o campo externo, a expressão constante, carga geradora e a distância D. A distância D ao quadrado, que é a distância do ponto externo até o centro da circunferência. E aí nós vamos colocar os valores, 9, 10 na nona, a carga geradora é 4, 10 na menos 6, e a distância é 4 vezes 10 na menos 1. Nós vamos colocar ao quadrado. Pessoal, quando nós levarmos 4 ao quadrado, 16. 16 vai simplificar com 4 de cima. Vai sobrar 4 embaixo. 9 dividido para 4, 2,25. O resultado das bases 10 será o mesmo da de cima, 10 na quinta. Então, o resultado será 2,25, 10 na quinta Newton por Coulomb. Professor, o resultado deu menor, em virtude que a distância aumentando, o campo diminui. A inversa proporcional entre campo e distância.
Tudo bem, pessoal? Então é importante destacar que no ponto A o campo é nulo, é um ponto interno, devido à blindagem eletrostática. Na superfície, a expressão metade, constante carga, e o raio é a distância, deu 9/10 na quinta. E no ponto C, um ponto externo, deu menor, a distância agora é D, 2,25/10 na quinta. Lembrando que a distância D é do ponto externo até o centro da circunferência. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.